pode surgir as datas desse campeonato. Então, Lionel Messi driblando o Felipe Andrade. Mais uma vez, Marcelo marcando o Lionel Messi. vamos seguindo aqui, não vamos perder muito tempo. A gente tá falando da paralisação. Agora, meus amigos, é o momento que eu acho que é o momento de vocês compartilharem esse vídeo, vocês deixarem aquele like, vocês espalharem a notícia, porque iremos falar do gigantesco do tetracampeão brasileiro, campeão da Taça Libertadores, campeão uma vez da Série B, né? Das 4 que jogou, foi campeão uma vez, que é o gigantesco Vasco da Gama, onde o Vasco retomou o controle do Vasco, né? Como assim, Pedro Fernandes? Simples. Foi ontem, né? Se eu não estiver enganado, senão foi ontem, né? Saiu a notícia. Noite, de quarta para quinta, né? Isso, de quarta para quinta. De quarta para quinta, o Vasco soltou uma nota. Saiu a notícia que o Vasco Associativo. O Felipe vai poder explicar bem melhor do que eu vou falar, mas o Vasco Associativo acionou a justiça e retomou o controle da parte da SAF, tirando momentaneamente, isso é muito importante falar, temporariamente o controle da parte do futebol da 777. Felipe, contigo, cara, dá um resumão pra gente o que rolou, vou colocar também a nota do Vasco explicando o que aconteceu, mas só pra gente também pontuar e saber exatamente o que rolou com o Gigante da Colina. Perfeito, Pedro. É só o Vasco que pode proporcionar essas emoções para os seus torcedores, né? Se não tiver bagunça no Vasco, não é Vasco da Gama. Mas é isso que aconteceu. A gente precisa separar, precisa pontuar botar algumas vírgulas e pontuar algumas coisas aqui que é importante. O Vasco Associativo tomou o controle do Vasco SAF. Vasco SAF não é a 777. A 777, ela é a proprietária, ela é a sócia majoritária do Vasco SAF. Então, o Vasco Associativo agora assume o controle de forma liminar. A gente precisa também falar isso, deixar isso bem claro, de forma liminar, de quarta para quinta, ali por volta de 9h30, estourando ali, saiu essa liminar, dando controle do Vasco Associativo ao controle do Vasco SAF. E a gente sabe que o Vasco SAF controla exclusivamente o futebol do Vasco. Então, assim, o Vasco hoje, associativo, toma esse poder. Mas por que fez isso? Aí tem algumas notas, e é interessante a gente pontuar o quanto é importante, alguns levantamentos do corpo jurídico do Vasco Associativo, informando que o Vasco Associativo pediu, já que ele é um sócio, ele tem 30% dessas ações do Vasco SAF, ele é um sócio minoritário, mas ele é um sócio. Perfeito, então ele está lá. Ele pediu garantias de pagamento para então a sócia majoritária, a 777 Partners, e foram perguntando se a 777 Partners teria o capital para poder investir, ou seja, ter o aporte que seria em setembro, os 240 milhões de reais. A 777 não respondeu, em hipótese alguma, esse sócio minoritário, ou seja, não respondeu o Vasco Associativo. Então, em calamidade de tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, que depois você vai colocar aí o que está acontecendo nos times, mas tudo começou quando a Josimar Futebol, que é um jornal norueguês, levanta uma nota informando que a 77 Partners está respondendo um processo de fraude, ou seja, estava sendo acusada de fraude na corte americana. E aí, quando a 777 tentou comprar o Everton nesse processo, ainda fez até alguns empréstimos ponte para comprar o Everton, a Premier League, junto com o governo americano, não aceitou a forma de pagamento ou as condições de pagamento ou como que a 777 iria pagar os próximos aportes. Então, pelo governo britânico e pela Premier League, a 777 hoje ela não é dona do Everton, embora ela fez
os aportes pontes para poder ter a propriedade da SAF do Everton. E aí acendeu luzes, alertas pelo mundo afora. Pô, se a Premier League não está aceitando que essa empresa entre no seu futebol, o que está acontecendo? Se essa empresa não está aceitando essas garantias de pagamento, o que está acontecendo? Então, algumas revistas importantes, inclusive britânica, como a Daily Mail, faz um contato e ela lança uma nota importantíssima de que a 777 ela havia pego um empréstimo, aí é onde que entra a fraude ou seja, aonde que a 777 está sendo acusada de fraude. Que a 777 tinha pego um empréstimo com uma empresa chamada ACAP, de 2 bilhões de dólares, ou seja, 10 milhões de reais. E tinha dado como garantia os seus clubes e as suas empresas. Essa mesma empresa 777, procura um outro fundo de investimento, que não é informado o nome, e aí tenta pegar um empréstimo de 350 milhões, também dando garantias às mesmas empresas e os clubes de futebol. Vou dar um exemplo. É como se eu tivesse um carro de 50 mil, eu não tenho, mas como se eu tivesse um carro de 50 mil, e fosse ao Becker e pegasse um empréstimo com o Becker e falasse: Becker, me presta 20 mil, eu estou te dando o meu carro como garantia de pagamento. Ok. E aí, como se eu fosse ao Pedro e pegasse mais 20 mil e dado esse mesmo carro como garantia de pagamento. Não pode. Você não pode acordar essas empresas, já que essa empresa ela está envolvida em negócios de empréstimos que já aconteceram. Então, a Corte Americana bloqueou os bens da 777 e aí, bloqueando os bens da 777, há um processo que vai correr na Corte Americana por fraude. E aí, cara, pode ter prisão, inclusive, do sócio proprietário da 777. Meu Deus do céu! Exato, porque assim, a situação que envolve a 777 é muito assustadora. O quanto, inclusive, ela está sendo acusada e não pode, nos Estados Unidos, a pirâmide, né? Como aqui no Brasil também é proibido pirâmide, empresas pirâmides, nos Estados Unidos também é proibido empresa pirâmide, e a 777 está sendo acusada também. Então, assim, o clima está muito ruim. Então, o Vasco Associativo pediu essas garantias de pagamento, tudo que está acontecendo. Será que a 777 vai ter dinheiro para dar esse aporte? Porque, assim, uma coisa é certa, Pedro e Becker, a 777 ela está em dia com o Vasco. Até agora, até o momento, ela honrou com todos os compromissos contratuais com o Vasco. Embora que a gente precisa falar que na ação em que foi dada como liminar, tem um parágrafo lá muito importante em que o juiz diz o seguinte: existem documentos que provam que a 777 pegou o empréstimo do Vasco, 25 milhões, e não devolveu todo esse valor. Ou seja, essas negociações não podem acontecer segundo a lei da SAF no Brasil, a lei 14.000... deixa eu pegar aqui a lei aqui rapidinho, só a numeração da lei. A lei 14.000... a lei 14.193 do Planalto, ou seja, é a lei da SAF no Brasil. Então você não pode pegar o dinheiro de investidor, o dinheiro daquele clube e aplicar em empresas que nem fazem parte do grupo da 777. E aí, cara, aonde entra a pauta onde que entra o jurídico do Pedrinho para dar a legitimidade para tomar o poder majoritário da 777? Essa ACAP, ela está assumindo o controle da empresa, ou seja, o Josh Wander e o Steven Parks não são mais sócio proprietário da 777. A ACAP está assumindo o controle da 777. E pela lei da SAF, não pode haver isso. Se uma empresa tem como caráter aquele sócio proprietário, se houver mudança, em caso de morte, tá? Houver mudança de proprietário daquela empresa, ou seja, aquele clube, ele pode retomar o poder
ele pode retomar o poder em vista ainda que a gente precisa também entender que a 777 ela não tem 100% dessas ações. Ela tem 30% apenas. Ela pagou apenas 30% das ações da Vasco. Ela comprou 70, mas só pagou 30 desses 70 ainda, exatamente. Perfeito. E aí, cara, o Vasco tem essa legitimidade porque tudo que está acontecendo com a 777. E aí, o Pedro vai trazer mais detalhes sobre isso, os slides, mas aí, cara, tem uma coisa que o Pedrinho fala na entrevista de quinta-feira, interessante, que eu até anotei aqui. Na verdade, não é o Pedrinho, é o advogado, Paulinho, né? Tá junto. Salomão, o advogado ou o VP jurídico, o primeiro presidente do VP jurídico do Vasco, informando o seguinte: existiu uma dueling. Aí eu fui pesquisar o que é isso. Isso são pesquisas no mercado financeiro, ou seja, o Vasco Associativo está entrando muito bem calçado nessa ação, tá? Eles investigaram no mercado financeiro americano e perceberam e viram que, inclusive, tem um áudio do senhor Josh Wanda afirmando que ele não está mais na presidência da 777 Partner. E aí, essa investigação informou que a 777 está quebrada no mercado financeiro. Vou repetir para vocês. A sócia majoritária do Vasco, segundo as informações que trouxe o Paulinho Salomão, é que a 777 está quebrada no mercado financeiro. E aí, meu amigo, não tem grana. Não tem grana para poder fazer investimento. Se não tem grana para fazer investimento, o que o Vasco Associativo fez, encurtando todo e abrindo aqui para nossa discussão? O Vasco Associativo tomou o poder antes que a merda volte. Entenderam? Antes que a situação volte pro cano e o Vasco Associativo toma o poder, já garantindo de que a 777 não terá esse dinheiro para poder investir. E agora, meu amigo, com essa liminar, vai ter muita briga, mas eu vou querer deixar meus amigos falarem também, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre essa questão judicial, porque eu sei porque vai dar briga, porque a 777 simplesmente contratou um dos melhores advogados do país, que inclusive tem como sócia a esposa do ministro do STF, Gilmar Mendes. Amigo, é guerra, pô. Eu tô falando que vai ter guerra, amigo. Então, assim, só o Vasco proporciona certas emoções pro seu torcedor. Antes, o Felipe aí deu aula, isso aqui vale corte, hein? Eu vou depois pegar e tentar fazer o corte disso. O Felipe deu aula, resumiu o que aconteceu, e antes da gente seguir, só pra falar que eu tô com eco, tá? Alguém tá com alguma coisa, estou me ouvindo. Só pra... você mesmo, Felipe, Matheus. Antes da gente prosseguir, eu vou colocar aqui de novo na tela a nota do Vasco. A gente vai passar por um panorama do que tá rolando nos outros times da 777, que não é um só, e a gente abre o debate, beleza? Vamos lá. O Vasco coloca essa nota gigantesca, mas falando que entrou com a ação cautelar, visando preservar o patrimônio do Vasco, porque eles têm medo da 777 não cobrir com as obrigações. A 777, eu tô sentindo... Cara, a 777 em 3 meses ela vai ter anúncio que ela entrou em recuperação judicial, viu? Ela vai quebrar, tô sentindo isso. E ela contratou uma empresa para fazer esse levantamento. Existe uma empresa já que está fazendo esse levantamento de falência da 777. Especialista em falências. Especialista em falência. Aí a nota da 777 começa de um jeito que eu adoro. A 777 Partners recebeu com surpresa e indignação, por meio dos veículos de comunicação, a decisão de caráter provisório de afastar a empresa do comando da SAF do Vasco. A liminar proferida durante a noite em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente é uma aberração jurídica.
Depois do que o Felipe falou, claramente não tem aberração nenhuma. O Vasco está muito bem calçado nos pontos para poder... Inacreditavelmente, inclusive, tá, Pedro? Nunca tinha visto o Vasco associativo tão bem calçado, juridicamente. Tão organizado, né? Mas tava tipo... lá. E aí eles estão falando da injeção profissional, piriri pororó. Vamos lá, como que a 777 não cuida só do Vasco? Cuida de outros times. Como estão esses outros times ao redor do mundo? O Sevilha, eles têm uma participação, porém, depois de uma votação que foi feita, 70% dos sócios do Sevilha decidiram que não teria a 777 não teria a maior participação. Ou seja, hoje ela está lá como uma parte, até 25% do clube, só que ela não interfere em nada na gestão do clube. O Genoa não tem muitos problemas. O único time que eu fui pesquisar, não existe tantos problemas assim. Não fez um campeonato médio ali no italiano, que já é esperado do time. Só que... Não tem mais eco, Matheus. Só que no início do ano, eu tava olhando, eles tomaram uma punição porque não declararam imposto de renda. No Genoa, a 777 é sócia majoritária. Aí tem os outros times, eu esqueci de pegar um, se vocês tiverem o Red Star aí, vocês me passam, tá? Que eu me toquei agora que eu não peguei. O Red Star. O Red Star é o da França, né? Que os torcedores postaram uma foto de $1 falando assim, não vale nada, com a cara do Josh Wander. Porque também pedem a saída dessa empresa, em vista com tudo que está acontecendo com essa empresa no mundo. Vou tentar pegar aqui a foto para colocar, pelo menos. Eu me toquei que eu não tinha pego essa questão da Red Star na hora que eu estava montando os slides. Seguindo aqui, tem o Standard Liège. O que está rolando no Standard Liège da Bélgica? A justiça apreende a propriedade da 777 do Standard Liège, ou seja, tirou a justiça da Bélgica, tirou a 777 do controle do Standard Liège. A gente tem uma faixa aí muito legal da torcida do Standard Liège, que é pedindo para a 777 tomar naquele lugar, né? Pedro, então, também é por falta de pagamento, porque ela não fez o pagamento da segunda parcela, que é em torno de 19 milhões de reais, né? Ela não fez, então o antigo proprietário do clube foi à corte, foi à justiça, pedindo o bloqueio da 777 no país. E aí a torcida, há mais ou menos 15 dias atrás, né, Beck? A torcida impediu que o ônibus fosse pro jogo. Ou seja, quase que o time tomou o WO, porque a torcida tá querendo a saída da 777 e foram para frente do CT, impediram que o ônibus do clube chegasse ao estádio onde haveria um jogo. Então o time não jogou, porque assim, a torcida tomou a frente mesmo. Então assim, a situação também na Bélgica é muito complicado mesmo, a ponto de ter já bloqueios de bens por lá, né? E o Standard Liège não é um clube qualquer não da Bélgica, tá? É verdade. Os maiores do país, não é um time de Série B. 10 vezes campeão nacional, É um patamar lá em cima, tá? Verdade. Não é qualquer coisa o Standard Liège da Bélgica. Então é um time bem tradicional que o time não suporta. Era se eu não me engano, o Standard Liège. Eu ia falar do Red Star. Red Star é um time de Paris até, né? Se eu não estiver enganado. É um time clube, né, de Paris, né? Se eu não me engano. É o primeiro clube de Paris, E a gente tem a questão do Melbourne Victory, que é o seguinte, né? O Melbourne Victory é um dos mais bizarros. O Melbourne era a 777 é uma holding de vários produtos, entre eles companhias aéreas. Se você entra no site, tem o portfólio, tem a parte da companhia aérea. E eles eram patrocinados pela Sabonza, que é uma low cost que viaja ali dentro da Austrália. O Melbourne, obviamente, é o time da australiano, né? Melbourne é uma cidade da Austrália. E eles tinham patrocínio dessa Bonza. De uma hora para outra, do nada, como nessa foto ao lado, tá tampado o patrocínio. Por quê? Se você entrasse no site, que eu fui entrar hoje, curiosamente o site voltou, tá? E se você entra no site você entra no Instagram do Melbourne, as camisetas voltaram a ter o patrocínio. Mas se você entrasse uns dias atrás,
ia estar falando, nós estamos reavaliando a empresa, estamos analisando se ainda é viável, piriri pororó, falando um monte de coisa, basicamente falando, gente, isso aqui tá falindo, tá? Então teve toda essa questão. E aí eu vou só completar. Então aí voltou o patrocínio, mas antes não tinha, né? Até tamparam. E por último, pra gente fechar aqui, só pra poder pontuar também do Red Star, foi essa imagem aqui que eles estavam distribuindo, isso aqui que eles estavam distribuindo, que são notas com a cara do Josh Wonder, né? O dono da 777, com a cara de dinheiro falso, né? Pedro, só uma coisinha a mais que teve com o Standard Liège, na temporada passada eles tiveram até transfer ban por falta de pagamento de transferência. Meu amigo, o negócio não tá muito bom, não. Tá bem complicada a situação. O Vasco também no ano passado, né? O Vasco foi transferido. Meu amigo. O que não aconteceu com o Vasco no ano passado, né? O rebaixamento foi o que não aconteceu. Tranquilidade. Só isso. Dito tudo isso, ô Matheus, o posicionamento, a agilidade e o que o Pedrinho fez, cara, pra mim é perfeito, não tem muito o que fazer, porque esse barco, pra mim, verdadeiramente o barco da 777, tudo bem que eles são ter companhia aérea, né, mas o barco da 777 tá afundando. Exatamente, o que parece que o Pedrinho fez, que acho que foi o que ele tentou explicar na coletiva que ele deu, é que ele tá tentando, ele fez isso para evitar que a 777 tivesse o controle do Vasco mais para frente. Ficaria pro 58, porque acho que em setembro ele seria o dia que eles teriam que pagar a próxima parte, né? Então eles teriam 58% do Vasco, ele tem a maior parte do Vasco, então ficaria mais difícil essa situação. E a 777 com essa... Oi? E a 777, se não fizesse o aporte dentro do dia 5 de setembro, aí tem mais um mês, ou seja, até o dia... de outubro, né? De outubro. Se não fizesse esse aporte, o Vasco Associativo assumiria a Vasco SAF por apenas R$1.000. Então tá em promoção a SAF do Vasco. Eu acho que aparentemente o medo do Pedrinho era literalmente esse, que a 777 pagasse os 58% e depois começasse a dar uma baixada na onda, na hora de pagar, porque eu acho que, se eu não me engano, levou até os últimos dias nas parcelas anteriores para pagar. Sim. Já o Vasco. Sempre leva até os últimos dias daquele um mês a mais, sempre levando até ao limite. E isso não é legal para ninguém, pro Vasco, era o Pedrinho. Tá vendo a situação toda. Ele já tinha naquela entrevista anteriormente falando que ele não podia falar nada. Já fez uma coletiva simplesmente pra falar, eu não posso falar isso, eu não posso falar isso, eu não posso falar isso. Não, aquilo ali claramente ele fez, e é o início do que ele fez agora. Começou lá. Que aí ele botando pra mim, tipo assim, ó, estou de mãos atadas até aqui. Daqui pra lá eu estou agindo. Que é o que ele tá fazendo agora. E aí daí pra frente, aí toda a questão com que vai vir ali da Crefisa, porque se eu não me engano, o que eu tinha lido é que a 777, não sei se o Felipe falou enquanto tinha caído, a 777, a intenção dela era concretizar a compra do Everton para depois vender o grupo. Sim. Vender o grupo todo, porque, como o Pedro passou para a gente nos slides, situação de caos total em todos os clubes da 777. Acho que o mais tranquilo é o Sevilha. E depois o Vasco. O mais tranquilo é o Sevilha, porque eles não colocam a mão, eles não cuidam da gestão. E o segundo mais tranquilo parece ser o Red Star ou o Vasco. Porque... Ainda tem o Hertha Berlim também, da Alemanha. Sim. Mas o Hertha Berlim ele segue a mesma lógica do Sevilha, no sentido de, Sevilha, como lá tem a regra dos 50+1, eles não cuidam muito eles não cuidam da gestão do clube, eles só investem dinheiro. Não, e tem um parênteses muito bom que mostra a maioria da torcida do Vasco, foi o que meu pai me mandou agora no WhatsApp. Estamos pobres de novo. Thiago, põe o papo aí rapidão.
Esse é o Pedrinho tomar de assalto a Vasco de volta para 777. Quando ninguém esperava, parceiro. Mas assim, Cara, a entrevista do Pedrinho foi. Ele deixou vazar algumas informações, né? Uma das informações que ele deixou vazar. Proposital. 777 havia comunicado ao associativo que tinha o interesse de vender as ações. E isso foi muito. Na hora que o Pedrinho falou, eu anotei. Falei, o quê? A 777 informou o associativo que tinha o interesse de vender as ações do Vasco. E aí começou a pipocar. Crefisa, a SAF do Liverpool, o Becker. FSG. E agora tem uma informação que a SAF também do Aston Villa entrou na parada também querendo comprar a SAF do Vasco, né? Então, a dúvida que fica... A dúvida que fica agora é qual que vai ser o próximo movimento do Vasco, né? O que o associativo vai tentar fazer, quais ações que a 777 vai tentar fazer também. Se eles vão tentar de alguma forma retomar, ou se eles vão até agradecer e falar obrigado que vocês fizeram isso, vocês tiraram peso. O que será feito, né? Qual que vai ser o próximo passo do Vasco? É meio que aquela coisa, né? Parece que o Pedrinho fez quando a gente faz uma besteira em casa, a gente não sabe como contar pros pais, aí o seu irmão vai lá e conta. É meio que aconteceu isso aí, mas cara, é muito difícil saber o que vai acontecer, mas é como o Felipe falou antes, isso vai virar uma guerra. É porque a 77 vai querer vai tentar desmentir, mas não tem muito como desmentir tudo que tá acontecendo. É como o Felipe também disse, a 777 em pagamento estava tudo certo com o Vasco, mas o Pedrinho estava vendo tudo que estava acontecendo nos outros clubes. E não ia demorar para isso acontecer com o Vasco também. A 777 vinha fazendo... Fora a acusação de fraude nos Estados Unidos também. Isso, porque é o seguinte, só um parênteses, né? Se nos Estados Unidos é constatado fraude, eles não têm dó nenhuma, não. Eles vão abaixar, vão acabar com a empresa, é isso aí. Valeu, falou, você esquece. Tchau, o cara vai ser preso, deu ruim. E o porquê que eles não tinham atrasado nada com o Vasco e tudo mais? Porque eles não têm ainda 51% pelo menos do Vasco. Então eles queriam passar essa quantia, né? Isso não é informação, isso é mais uma dedução, mas é pelo que aconteceu. Eles queriam se tornar o majoritário do Vasco. Aí poder atrasar e tudo mais, porque daí estão mandando e demora mais para cair. Mas o Pedrinho foi mais rápido que isso. No começo, como torcedor, até falei, pô, cara, por que o Pedrinho fez isso? Agora fica todo esse imbróglio. A 777 pelo menos está mentindo com os jogadores, com os funcionários e tudo mais. Mas olhando lá dentro e pesquisando e tudo mais, o Felipe trouxe muita coisa, o Felipe entende muito dessa parte judicial também, quando se envolve Vasco e tudo mais. Mas, e tava certo, né? O Pedrinho, ele chora na entrevista e fala tudo ainda, que ele não queria isso, porque realmente ele é muito Vasco, ele nasceu em São Januário, né? Entre aspas, ele cresceu em São Januário, não tem um hospital lá. Mas o Pedrinho, ele... A gente entendeu, Thiago, só parece ele entendeu, Vasco, tá sendo explicado que ele não nasceu em São Januário. Ele não queria fazer parte de outra briga judicial do Vasco, mas era necessário para o Vasco não afundar mais uma vez. E aí a gente entra em outro assunto, que a gente já tem muitas coisas polêmicas para falar ainda de outros assuntos, entre que ele falou sobre o Coutinho, né? O Marco Túlio tá maluco nos comentários falando sobre o Coutinho. Louco! Vou trazer esse ponto que ele colocou, né? Tem bomba no Vasco, agora está falando na ESPN. Abraço, pessoal da ESPN. Coutinho decidiu voltar ao Brasil, está negociando com o Vasco, segundo Pedro Ivo. Gente bomba. Então eu vou trazer. Mas é só para antes de trazer, só um parênteses. Isso aí também não serve um pouco como para trazer o torcedor do lado do Vasco? Exato. Porque tipo assim, olha, eu tô jogando. Tipo assim, eu tô jogando. O Pedrinho chegou a falar disso já tem um tempinho antes sobre o Coutinho. Porque sabe qual que fica a sensação pra mim? Gera o que o Marco Túlio tá fazendo de ficar explanando nos comentários várias vezes falando do Coutinho. Minha sensação eu preciso mostrar pro torcedor que eu estou tomando de volta, estou pegando aqui o time, estou pegando o clube, mas eu preciso dar um recado falando que a coisa vai melhorar. Como que vai melhorar? Vou trazer um garoto prodígio, que é da nossa base, de volta pro clube. Pra mim, eu tenho mais a sensação de eu tô jogando pra torcida pra ela ficar do meu lado do que necessariamente algo concreto. Felipe vai trazer a informação, só que eu não sei o quão concreto e o quão condições hoje o Vasco tem, sem a 777, para arcar com custos do Coutinho, mesmo ele reduzindo o salário dele. Então,
A informação que eu tenho é que quem começou a negociar com o Felipe Coutinho foi o Pedrinho há 2 semanas atrás. Qual é a parada da negociação do Vasco Associativo? Eu tinha essa informação, só que eu estava tentando apurar essa informação, porque até o momento, porque antigamente, quem estava no Associativo, o então presidente Salgado, ele era extremamente omisso, ele não se envolvia em nada, né, Beck? Ele era uma múmia naquela cadeira de presidente. E aí, cara, o Pedrinho começou a negociar com o Coutinho, por quê? É como o Pedro trouxe aqui agora. O Coutinho é esse menino propaganda. Ele é extremamente identificado com o Vasco. Ele nasceu em São Januário, Beck. Ele estudou no colégio do Vasco. Ele cresceu, ele jogou no Vasco da Gama. Ele tem uma vontade de criar o Instituto Coutinho na barreira do Vasco. E aí, cara, como é que entra essa negociação? Pedrinho tá negociando com o Coutinho para ser esse garoto propaganda, trazer ele pro Vasco, e aí investe nesse Instituto Coutinho na barreira do Vasco, e aí junto com esse Instituto Coutinho, o Felipe Coutinho quer lançar uma marca junto com a reserva, que hoje é patrocinadora do Vasco e amigo pessoal de Pedrinho. Então, assim, tá tudo muito interligado. Então, assim, o tem Pedrinho... a Betfair, né, o Felipe? Ainda tem a Betfair. A Betfair que, se tiver, ela não vai fazer o investimento sozinha, igual que ele fez muitas vezes pro Palmeiras, mas ela estaria disposta a entrar e ajudar a questão do pagamento para o Coutinho, além de ele diminuir muito o salário dele e tudo mais. Mas a questão de negociar com o Aston Villa, que antes era um problema, agora é o menor problema que tem para o Vasco. Até a informação que eu vi, só um parênteses, que o Aston Villa teria valores pendentes junto com o Coutinho, né? Isso ajudaria a acabar, encerrar o contrato, ou entrar no acordo, ele ficaria livre. Era isso que eu ia falar, então, perfeito, então matou Ô Felipe, é bom lembrar também que as conversas do Vasco estão sendo, um pedido do Coutinho, é um pedido dele, não foi o Vasco não foi o Vasco que procurou Coutinho. Quem procurou Coutinho primeiro no Brasil nesse ano foi o Cruzeiro. Ano de 2024 foi o Cruzeiro que foi em cima do Coutinho, e ele falou: não, quando eu voltar pro Brasil eu jogo no Vasco. Eu tenho uma identificação com o Vasco, a minha família é Vasco, os meus filhos são vascaínos, a minha mulher é vascaína, eu quero ter... Porque ele, pelo que as pessoas falam, o Coutinho é muito tímido, mas pelo que as pessoas em torno do Coutinho falam, que ele preza muito pela uma imagem que ele tem. Se vocês tiverem curiosidade de entrar no Vasco Base, e todas as vezes que um menino está assinando o contrato, a foto de trás é do Coutinho. E o Coutinho quer preservar essa imagem que ele tem, porque o Coutinho é essa grande estrela da base, como o Pedro falou, esse menino, esse fenômeno que surgiu na base do Vasco, que voou pelo mundo, enfim. Então, assim, ele quer preservar muito essa imagem. E outra coisa, tem do Coutinho, que como ele é extremamente tímido, né? A gente consegue perceber, eu sou muito fã dele por causa do Vasco e tudo mais, mas gosto muito do estilo de jogo dele. Só que, enquanto muitos jogadores da base, e vai específico para alguns, mas não precisamos entrar nomes, ficavam falando todo momento, eu vou voltar pro Vasco em tal tempo, vou voltar em tal ano, com tal jogadores junto, vou trazer um pessoal, né? Vi de alguns jogadores que deram muito bem no campeonato. Voltou, né, que era o Alex Teixeira, por exemplo, que falava isso, não rendeu. Falava e voltou, ele é a torcida do Vasco, por isso que a torcida do Vasco ainda gosta do Alex Teixeira, mesmo ele tendo jogado mal essa última passagem, gosta dele porque ele cumpriu a palavra, mas muitos não cumprem, né? O Douglas Luiz fala que vai voltar, mas também não fala quanto. O Coutinho nunca falou nada. Ele só disse: eu sou vascaíno, mas eu não prometo nada. Então a torcida do Vasco não se ilude. Não se ilude no sentido de, não, tal ano ele vai voltar porque ele falou. Não, a gente fica com vontade de ele voltar, porque ele foi o melhor jogador da base do Vasco. Talvez vai ser ultrapassado pelo Douglas Luiz, que tem tudo para virar um dos melhores volantes do mundo. E se já não é aí top 15, pelo menos, top 10. Mas a questão é que o Coutinho ele sempre foi esse cara reservado, né? E ele nunca falou em que deveria voltar, então ele nunca iludiu a torcida do Vasco. É por isso que a gente tem essa esperança de ele voltar, e por isso que a torcida do Vasco é unânime. Ama o Coutinho. Óbvio que tem aquele pessoal, mas aí, aquele pessoal chato sempre tem, então não dá pra contar muito. Mas a maioria a gente ama o Coutinho, eu, inclusive, pessoalmente. Mas, e pro Campeonato Brasileiro também, agora pulando para um outro lugar, a gente não vai entrar nesse assunto, mas só dando uma pincelada. Pro Campeonato Brasileiro, quanto mais jogadores no naipe do Coutinho tiverem, seja no Vasco, seja no Flamengo, seja em qualquer time, melhor vai ser pra gente também.
E eu vou até contar como vai ser o roteiro da volta do Coutinho, viu? O Vasco vai chegar na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Flamengo, vai perder o jogo de ida pro Flamengo por 2-1. E na volta, o Felipe Coutinho estará de volta e ele irá acabar com o jogo contra o Flamengo. Aí ele vai ídolo, herói, amor da minha vida, minha paixão. É que eu vi isso acontecer com o meu time, né? Então, eu tô tentando desejar pro time pro outro time também. Essa situação. É claro que vai chegar na final e vai perder pro São Paulo, que será bicampeão da Copa do Brasil. Vamos seguindo aqui. Deixa eu só falar algo rapidinho, só pra gente finalizar. O Paulo Salomão, que é o VP jurídico do Vasco, informou hoje que está entrando com essa ação liminar como arbitrária. Então, assim, esperamos que seja uma questão arbitrária, que a 777 tenha muita conversa, que as coisas caminhem de forma legal. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que a 777 vai tentar liminar, enfim, então vai ficar briga de liminares, o que não vai ser muito bom pro Vasco, Pedro, porque isso é bom ressaltar, porque se esse aporte de fato entrar em setembro, ele vai entrar de forma de juízo, né? E aí não vai ser o pagamento na conta do Vasco, vai ser o pagamento na conta do juiz. Então isso é muito ruim pro Vasco. Vai ficar preso o dinheiro, né? Exatamente, você não sabe quem é o sócio majoritário do Vasco. Se é associativo, aí associativo perde a liminar, aí a 777 assume. Então isso vai virar uma bagunça, o que vai prejudicar o Vasco. Já prejudicou o Vasco na próxima janela, mas isso depois a gente troca essas ideias. Mas assim, isso vai ser muito ruim para o Vasco, porque você não vai ter investidor, você não vai ter patrocínio, isso vai ser muito ruim. Então isso pode levar o Vasco, de fato, não só a 777 à falência, mas também o Vasco associativo e o Vasco SAF também à falência. E só para fechar o último assunto, sobre o Álvaro Pacheco, que é o novo treinador do Vasco, que não foi anunciado ainda, isso fica tranquilo, tá? Isso não mudou nada, vai ser ele ainda. Vai chegar provavelmente no domingo, né, Felipe? 5h50, parece. É da tarde, 17h50 no horário de Brasília. Ele vai chegar no Brasil, isso não muda nada. Mesmo o Vasco tendo toda essa bagunça aí. A não ser que ele esteja vendo e, meu Deus, eu não vou para isso nunca. Mas aí é outro assunto, mas de forma de assinar ali vai dar. Porque não seria uma reação estranha. Absurda, né? Não seria nada absurdo. Esperando o cara no aeroporto, cadê o cara? Exatamente.